Adorar a Deus com a vida. A melhor forma de adoração é viver conforme as leis divinas. Meus amigos, até aqui temos refletido sobre o significado da adoração e sua expressão na prece, no sentimento e na vibração da alma. Mas eu gostaria de convidá-los a dar um passo ainda mais profundo na compreensão da lei de adoração. Porque a verdadeira adoração não se limita ao momento da oração, ao gesto externo ou mesmo às palavras que dirigimos a Deus. A verdadeira e mais elevada forma de adorar é a forma como vivemos. Sim, meus amigos, a vida diária é o altar sagrado, onde oferecemos nosso culto mais genuíno a Deus. Pense comigo, cada escolha que fazemos, cada decisão reta, cada pequena renúncia em favor do bem, cada gesto espontâneo de compaixão, tudo isso é oração viva. São preces que não saem da boca, mas do coração em movimento, do espírito que age. As leis divinas não são apenas regras, são caminhos para a liberdade espiritual. Quando seguimos essas leis, quando amamos, perdoamos, trabalhamos com honestidade e paciência, nós estamos na verdade, adorando a Deus com a vida. Não há maior adoração do que viver conforme a vontade de Deus, que é a lei do amor. Assim, transformar nossa rotina em um santuário, nossa conduta em oração, é a forma mais sublime de comunhão com o Criador. Pense no dia a dia como um templo vivo, onde cada ação pode ser um cântico e cada decisão uma oferenda. Não precisamos de altares de pedras, porque o altar está dentro de nós. E onde quer que estejamos, podemos prestar culto a Deus com nossa conduta. É essa adoração que engrandece o espírito e aproxima o homem de sua essência divina. Por isso, meus amigos, convido vocês a meditarem. Como anda o altar de minha vida? Como minhas ações, palavras e pensamentos refletem meu amor e reverência a Deus? Porque a adoração verdadeira é ação, é vida, é amor colocado em movimento. E assim nosso culto se torna constante, não apenas em momentos isolados, mas em toda a nossa existência. Questão 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte ordinária da adoração? Resposta. A adoração está na lei natural, não resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Essa pequena pergunta revela um aspecto fundamental da lei de adoração. A diversidade das formas é natural e legítima, pois cada povo, cultura e alma manifestam o sentimento da divindade segundo seu grau de compreensão e evolução espiritual. A essência da adoração é sempre a mesma, o sentimento sincero que eleva o espírito e conecta com Deus. Não importa se a expressão é uma oração silenciosa, um cântico, uma contemplação da natureza ou um gesto simples de gratidão, desde que venha do coração. O universalismo ensina que a verdadeira religiosidade não está nos rituais, símbolos ou na forma exterior, mas na vibração interna, na pureza da intenção, na sinceridade do sentimento. Portanto, respeitar as diversas formas de adoração é reconhecer que a caminhada espiritual é pessoal e plural, e que Deus acolhe todas as manifestações legítimas de amor e reverência. Essa pergunta de O Livro dos Espíritos convida a transcender o formalismo e valorizar o que há de essencial na adoração, a conexão profunda entre o ser e o divino, que pode ser expressa de múltiplas maneiras.
O silêncio de Joaquim. Outra história. Joaquim era um homem simples, morava na vila pobre, cercado de vizinhos rudes e uma vida cheia de privações. Nunca foi à igreja, nunca soube rezar bonito. Sua fala era rude e ele mal sabia ler. Mas todas as manhãs, bem cedo, antes de sair para o campo, ele se preparava alguns minutos na frente da janela quebrada e olhava para o céu e dizia com a voz baixa: Bom dia, meu Deus. Vamos junto mais um dia, né? Tô contigo. E durante o dia não reclamava, sempre ajudava um vizinho, dividia um pão com que não tinha. Quando via alguém doente, passava lá só para perguntar se precisava de alguma coisa. Nunca pediu nada. Apenas vivia assim, com o coração tranquilo, como quem carregava uma presença dentro do peito. Certa vez um grupo religioso chegou à vila, construíram um templo e começaram a reunir os moradores para orações coletivas. Chamaram Joaquim. Ele foi, ouviu, assistiu, mas permaneceu em silêncio. Continuou com o mesmo hábito. Olhar o céu e dizer: Bom dia, meu Deus. Vamos mais um dia, né? Tô contigo. Um dia ele adoeceu e partiu. Naquela noite, um dos médios do grupo religioso teve um sonho. Viu um espírito radiante sendo recebido por seres de luz. Perguntou quem era. E ouviu a resposta. Esse é Joaquim. Ele nunca decorou uma prece bonita, mas sua vida foi oração. Cada gesto dele foi um salmo. Cada escolha, um cântico. Cada dia, uma adoração viva ao Criador. Ele não falou bonito, mas Deus o escutava o tempo todo. Essa breve história nos mostra uma verdade profunda. Adorar a Deus com a vida é o mais belo culto que o Espírito pode oferecer. Joaquim talvez não soubesse recitar longas preces, nem frequentava todos os rituais religiosos, mas sua alma estava em adoração constante, porque vivia em consonância com o bem, com a humildade, com o amor. E essas são as expressões puras da lei divina. O universalismo nos ensina que a moral prática tem mais valor do que a forma exterior, e que Deus lê o coração, não o dicionário das palavras. Quando nossas atitudes são coerentes com a lei de amor, quando nossas escolhas são feitas com retidão, estamos como Joaquim, erguendo templos invisíveis diante do Pai. É esse o convite da lei de adoração, não apenas louvar com os lábios, mas servir com o coração. E nós? Será que temos nos preocupado mais com o que falamos do que com o que somos? Será que nossa adoração está mais no templo ou no tempo que vivemos com retidão? Adoramos a Deus quando cuidamos da palavra, mas adoramos ainda mais quando cuidamos do gesto. Não é o volume da oração que toca o céu, é a vibração do coração que a vive. Essa história do Joaquim nos lembra que a verdadeira adoração não se mede por quantidade de rezas, nem por rituais ou posições de destaque. A melhor forma de adorar é viver conforme as leis de Deus, em cada escolha, em cada renúncia, em cada gesto de amor silencioso. A lei de adoração é a lei de presença interior. Talvez a grande pergunta é: como tenho adorado a Deus com a minha vida? Meus amigos, falamos muito hoje sobre a lei de adoração. Vimos que a adoração não está apenas nos gestos ou nas palavras, mas na forma como vivemos, nas atitudes, nas intenções, na entrega silenciosa do coração. Agora eu gostaria de convidar cada um de vocês a fazer uma pausa interior e entrar num momento de recolhimento e sinceridade com a própria alma, porque o mais importa do que ouvir é sentir.
Mais importante do que falar sobre Deus é dialogar com Ele dentro de si. E é por isso que essa atividade propõe que você observe o altar da sua própria vida. Vamos fechar os olhos por um instante, respirar profundamente. Deixar a mente se aquietar, permitir que o coração fale. Eu vou citar algumas perguntas para reflexão. O que, no altar secreto do meu coração, eu tenho colocado num lugar que só pertence a Deus? Minha rotina é uma extensão da espiritualidade ou reservo Deus apenas para instantes de oração? Quais gestos simples do meu dia a dia eu posso transformar em ofertas vivas de amor a Deus? Busco de fato conexão com o Criador ou me perdi em rituais, repetições e formas sem presença de alma? Se a única prece que Deus pudesse escutar hoje fosse a minha vida, o que em minha conduta, meus pensamentos e atitudes diriam a Ele? Agora podem abrir os olhos. E agora, se desejar e achar conveniente, digite aqui nos comentários aquilo que tocou mais fundo em você. Pode ser uma palavra, uma intenção, um compromisso, um pequeno gesto que deseja transformar em adoração viva. Meus irmãos, Deus não busca palavras rebuscadas ou rituais complexos. O que Ele ouve é o sentimento real, o desejo sincero de crescer, a intenção pura de amar mais. Que a partir de hoje possamos fazer da nossa vida uma prece viva. Que cada gesto nosso, mesmo o mais simples, possam carregar o perfume da nossa adoração com o Criador, o perfume da adoração interior. Porque onde há amor verdadeiro, há Deus. E onde há Deus, há culto sagrado. E agora chegamos à parte essencial. Como se conectar com o Criador à luz da física quântica e da espiritualidade.